A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 32 capítulo 2 Homem e Mulher, a base da família. A base da família é a atração sexual entre um homem e uma mulher. Quando um homem deseja uma mulher, deseja aquilo que, como homem, lhe é necessário e não possui. Quando uma mulher deseja um homem, também deseja aquilo que, como mulher, lhe falta. Macho e fêmea formam uma união de parceiros que se definem e completam mutuamente. Um é aquilo de que o outro necessita e cada qual necessita daquilo que o outro é. Para que o amor tenha êxito, precisamos dar o que somos e receber do parceiro aquilo de que necessitamos. Dando-nos, recebendo e possuindo o parceiro, tomamos-nos homem e mulher, e formamos um casal. A expressão amorosa, na intimidade sexual, e, às vezes, apenas o intercurso sexual, frequentemente liga os parceiros, quer eles queiram, quer não. Não é a intenção ou a escolha que estabelece o vínculo, mas o próprio ato físico. Essa dinâmica pode ser observada no sentimento de proteção que algumas vítimas de estupro ou incesto experimentam para com ex-agressores e nos encontros sexuais casuais que deixam traços duradouros. A vergonha de mencionar e reconhecer esse aspecto muito íntimo do relacionamento de um casal prende-se ao fato de a paixão sexual ser vista ainda, em certos círculos, como algo aberto e indigno. Não obstante isso, a consumação sexual constitui o maior ato humano possível. Nenhuma outra ação humana está mais em harmonia com a ordem e a riqueza da vida, expressa melhor nossa participação na totalidade do mundo ou traz consigo prazer tão intenso, e, em consequência, tão delicioso sofrimento. Nenhum ato oferece tantas recompensas ou acarreta tantos riscos, exigindo mais de nós e tornando-nos mais sábios, compreensivos e humanos, quanto a tomada do outro, o conhecimento do outro e a união com o outro no amor. Comparativamente, as outras atividades humanas parecem mero prelúdio, repetição, alívio ou consequência, uma imitação precária. A expressão sexual do amor representa também o nosso ato mais humilde. Em nenhuma outra circunstância nós nos expomos tão completamente, denunciando a mais cabal vulnerabilidade. Nada preservamos com mais recato que esse local íntimo onde os parceiros revelam um ao outro seu ser mais profundo, confiando-se mutuamente esse ser. Graças à expressão sexual do amor, homens e mulheres deixam pais e mães para se tornar, como diz a Bíblia, uma só carne. Gostemos ou não, o vínculo especial e, no sentido mais profundo, indissolúvel entre os parceiros surge da união sexual. Somente esse ato faz deles um casal, somente esse ato pode tomá-los pais. Por isso, se sua sexualidade for limitada de alguma maneira, por inibições ou pela esterilização de um deles, o vínculo não se completa, ainda que o casal o deseje. O mesmo se aplica aos relacionamentos platônicos, em que os parceiros evitam os riscos da sexualidade e sentem menos culpa ou responsabilidade quando se separam. Depois que os parceiros se ligaram pela intimidade sexual, a separação sem culpa ou sofrimento não é mais possível. Eles não podem partir como se sua união nunca houvesse existido. Embora esse apego seja um problema para os pais que se separam, também protege os filhos de separações precipitadas ou caprichosas. O papel crucial que a sexualidade desempenha na união dos casais evidencia o primado da carne sobre o espírito, bem como a sabedoria da carne. Somos tentados a desvalorizar a carne em comparação com o espírito, como se o que se faz a partir da necessidade física, do desejo e do amor sexual tivesse menos valor que os benefícios da razão e da moralidade. Mas o desejo físico mostra a sua força, e mesmo sabedoria, no ponto em que a razão e a moralidade atingem seus limites e recuam. O desejo continua a manifestar-se depois que as frias exigências racionais se esgotaram ou embotaram. A razão é superior e o significado profundo que emergem de nossas necessidades físicas instintivas superam e controlam a racionalidade e a vontade. Estão mais próximos do centro a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 33 da vida e são mais resistentes. Espírito é vontade, carne é sabedoria dizem uns que o corru, em comparação com o espírito, nada é. Como se o fruto do desejo e do sexo valesse menos que o fruto colhido da razão e da vontade. Mas o desejo exibe coragem e sabedoria quando a vontade e a razão se acovardam no serviço da vida.
No desejo da carne oculta-se uma razão superior e arde um significado profundo que brilha mais que a racionalidade e é mais forte que a vontade. O desejo está mais perto do coração da vida, é mais obediente, é mais resistente. Quem governa a vontade é a Kame. Digo, pois, que o espírito é vontade, mas a Kame é sabedoria. Considerações adicionais à insistência de Ellinger no desejo sexual como força de criação e afirmação da vida contrasta vivamente com a visão dos que consideram os desejos da Kame um aborrecimento ou um peçado, e também com a dos que veem na sexualidade um simples prazer desvinculado da procriação. Os termos macho e fêmea denotam, entre outras coisas, a especialização fisiológica necessária para o ato de gerar. Nesse sentido, macho e fêmea precisam um do outro, completam e complementam um ao outro, mas seria grave erro reduzir a masculinidade e a feminilidade a essa única dimensão biológica. Entretanto, nosso trabalho psicoterapêutico revela que pessoas acostumadas a menosprezar ou ignorar sua importância encontram dificuldades nos seus relacionamentos íntimos. Quando Ellinger fala da expressão sexual do amor entre um homem e uma mulher, não exclui ou marginaliza outras formas afetivas de relacionamentos sexuais, ele apenas insiste em valorizar esse aspecto imprescindível à procriação. Um número cada vez maior de homens e mulheres vive em famílias não tradicionais. Há casais e pessoas solteiras que não têm nem desejam ter filhos, assim como há homens que desejam homens e mulheres que desejam mulheres. Ante a explosão populacional, a natureza passa a exigir e a apoiar casais sem filhos, oferecendo-lhes expressões alternativas de humanitarismo e amor. No entanto, muitas pessoas com quem trabalhamos experimentam uma forte sensação de perda por não terem filhos e procuram aceitar essa perda sem minimizá-la, adotando estilos de vida que tragam o significado e a satisfação espiritual próprias aos pais de uma família saudável. Se logram êxito, compreendem que a vida se beneficia delas e as ampara no que fazem, pois participam plenamente de suas dádivas e mistérios. Algumas, porém, continuam a sonhar com filhos e se perguntam como seria se fossem pais. Isso só é especialmente verdadeiro quando envelhecem e a hora da morte se aproxima. Sua perda, real ou imaginária, constitui um pesado fardo e deve ser encarada com compreensão e solidariedade. H.B. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 34 Respeito pelo desejo. Se o desejo sexual de um dos parceiros não é correspondido, ele ou ela se vê numa posição frágil porque o outro tem o poder de rejeitar. Embora quem acede ao desejo não corra riscos, parece mais forte, e aquele que deseja parece necessitado e exigente, em vez de generoso e doador. E como se o parceiro que acede ao desejo, mesmo amando, desse e ajudasse sem nada receber. Nessa dinâmica, o que deseja mostra-se agradecido, como se recebesse sem dar, e o que acede ao desejo sente-se livre, talvez mesmo superior, como se a sua doação não implicasse nenhum ganho. Muitos parceiros insistem em conservar o poder e a superioridade do doador, mas com isso prejudicam a união. Para que um relacionamento se mantenha, o risco de rejeição, bem como as alegrias e os prazeres da entrega, têm de ser compartilhados. Desejar é ainda difícil para muitas mulheres, pois têm de romper fortes tabus culturais e receiam ser rejeitadas ou temidas se expuserem seus desejos. Em terapia, porém, acontece uma coisa interessante, é quando uma mulher diz à mãe: às vezes mal posso esperar para fazer amor com o meu marido, mesmo que só diga isso em imaginação. Os parceiros que zelam pelo desejo devem concordar que, quando o ser mais íntimo do outro está aberto e vulnerável, e é o que acontece quando o desejo é exposto, devem respeitar esse desejo ainda que não o atendam. Nessa situação, ficamos absolutamente vulneráveis, de sorte que o parceiro não deve correr o risco de uma rejeição humilhante quando sente e expressa desejo. Se os casais levarem isso na devida conta, poderão desejar novamente, fazendo com que o relacionamento se estreite e se aprofunde. Ambos devem desejar, e cada qual precisa tratar o desejo do outro com respeito e amor. Quando a sexualidade promove o relacionamento e constitui o seu objetivo, tanto a sexualidade quanto a parceria afetuosa passam a ser mais profundas, mais livres, mais autênticas. Dado que homens e mulheres temem essa intensa necessidade,
Com a crua dependência que ela implica e o perigo de uma rejeição avassaladora, são muitas as pessoas que procuram alimentar o sexo oposto em si mesmas. Os homens querem se transformar em mulheres e as mulheres querem se transformar em homens, como se isso fosse possível. Se o conseguissem, não precisariam mais de parceiro e seu relacionamento tomar-se-ia mera questão de conveniência. Para que a parceria entre um homem e uma mulher cumpra sua promessa, o homem tem de ser homem e a mulher tem de ser mulher. Nessas parcerias, a mulher se interessa pelo homem enquanto ele permanece homem, e vice-versa. Isso quer dizer que o homem desejoso de amar uma mulher como sua parceira, em igualdade de condições, tem de preservar a necessidade que tem dela preservando ao mesmo tempo sua incompletude. Em vez de desenvolver o feminino dentro de si, deve deixar que a parceira lhe ofereça isso como um presente e aceitá-lo. A mulher que tenciona amar um homem deve também aceitar o masculino de sua parte. Quando um homem e uma mulher anseiam por aquilo que o outro possui, possuindo por sua vez aquilo que o outro procura, tornam-se iguais na sua incompletude e na sua capacidade de dar. Quando ambos respeitam as próprias limitações e preservam sua necessidade, essa necessidade mútua os complementa e completa, de sorte que o dar e o receber fortalecem a união. A visão sistêmica é exatamente o oposto da ideia popular segundo a qual os homens devem desenvolver seu lado feminino e as mulheres, seu potencial masculino. Pessoas que agem assim não precisam de um parceiro que lhes dê o que lhes falta, na verdade, preferem viver sozinhas. O baço continua. O relacionamento do casal é como um concerto barroco, toda uma variedade de melodias maravilhosas soa no registro alto, enquanto, embaixo, um baço continua as sustenta e conduz, dando-lhes peso e profundidade. No relacionamento do casal, o baço continua é: eu te recebo, eu te recebo, eu te recebo por mulher, eu te recebo, eu te recebo, eu te recebo por marido. Tomo-te para mim e dou-me para ti com amor. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 35. O amor entre parceiros. O amor entre parceiros exige a renúncia ao nosso primeiro e mais profundo amor, o amor por nossos pais. Somente depois que o apego do menino, afetuoso ou rancoroso, a mãe se resolve pode ele dar-se plenamente à parceira e ingressar na masculinidade. Também o apego da menina ao pai deve resolver-se antes de sua entrega ao parceiro e sua transformação em mulher. A união bem-sucedida exige o sacrifício e a substituição de nossos antigos vínculos com os pais, os do menino com a mãe, os da menina com o pai. O menino vive seu período pré-natal e sua primeira infância sobretudo dentro da esfera de influência da mãe. Se continuar ali, essa influência permeará sua mente e ele privilegiará o feminino. Sob o domínio da mãe, poderá tornar-se um grande sedutor e amante, mas jamais será um homem que aprecia mulheres ou mantém um relacionamento afetivo duradouro. Também não será um pai forte e dedicado para seus próprios filhos. A fim de ser um homem capaz de participar plenamente de um relacionamento entre iguais, deve renunciar ao primeiro e mais entranhado amor de sua vida, a mãe, passando logo para a esfera de influência do pai. Em tempos remotos, o processo graças ao qual o menino se separava da mãe era socialmente estruturado e amparado por ritos de iniciação e passagem. Depois de cumprir esses rituais, o menino conquistava uma posição sólida no mundo do pai e não podia mais viver em casa da mãe como uma criança. Na nossa cultura, os rituais formais que antes sustentavam esse processo desapareceram, de modo que a saída da esfera de influência materna costuma ser um passo doloroso e difícil. Mesmo o serviço militar, que outrora ajudava os rapazes a abandonar a esfera de influência da mãe e penetrar na do pai, deixou de ser viável para muitos jovens. A menina também ingressa na vida sob a influência da mãe, mas experimenta o feminino e atração pelo masculino de um modo diverso. O pai a fã ensina e, se tudo vai bem, ela consegue aprimorar a arte de atrair os homens na firme segurança do amor paterno. Se, porém, permanece na esfera de influência paterna, passa a ser a garotinha do papai. Pode amar alguém, mas não alcança a maturidade plena da mulher, tem dificuldades para se relacionar em igualdade de condições com um parceiro ou ser uma mãe generosa e dedicada. Para tornar-se mulher, a menina precisa abandonar o primeiro homem de sua vida, o pai, e reaproximar-se da mãe.
Perguntas e respostas. Pergunta: a criança pode ter um relacionamento igual com o pai e a mãe? Elingir: sem dúvida. Isso acontece quando os meninos passam para a esfirra de influência do pai e as meninas retomam a da mãe. Se você observar pessoas reais, verá que o filho ligado ao pai respeita e valoriza mais a mãe do que aquele que permanece apegado a ela, e a mãe nada perde. Do mesmo modo, a filha que saiu da esfera de influência do pai e regressou à da mãe não perde o pai, nem ele a perde. Ao contrário, passa a respeitá-lo e valorizá-lo ainda mais. Mais importante ainda, o relacionamento dos pais se fortalece quando os filhos se aproximam do pai e as filhas se reaproximam da mãe. Então, não há confusão na família. Pergunta: será que entendi bem? Quando tomo meu lugar junto à minha mãe, afirmo seu direito à feminilidade? Elingir: não. A mulher que se julgar possuidora da autoridade de afirmar ou negar o direito da mãe à feminilidade coloca-se acima dela. Pergunta: e se eu simplesmente aceitar? Elingir: aceitá-la implica uma generosidade superior de sua parte. Mas aceitar e afirmar a própria feminilidade como um presente é humildade. Rainer, membro do grupo. É estranho que tanto se escreva sobre a relação mãe-filho e tão pouco sobre a relação pai-filho. Elingir: você tem filho ou é filha? A simetria oculta do amor. Bert Elingir 36. Rainer: uma filha de 8 anos. Elingir: então já é tempo de deixá-la voltar para a esfera de influência da mãe. Rainer: sim, tenho pensado muito no processo de deixar minha filha ir, mas, ao mesmo tempo, acho que não há nada que eu possa fazer para que isso aconteça. Elingir: claro que há. Rainer: quero dizer que não posso forçar. Devo deixar acontecer. Elingir: não, você pode. Rainer: mas não é o que eu quero. Elingir: bem, pelo menos a mensagem é clara. O que venho dizendo tem implicações definidas para a ação, de outro modo, economizaria minhas palavras. Rainer: então, o que eu deveria fazer? Elingir: bem, quando você olhar para ela, poderia, por exemplo, admirar nela sua esposa. Rainer: boa ideia. Gostei, rindo. Elingir: poderia ainda dizer à sua filha que ela é quase tão bonita quanto a mãe. Rainer: outra coisa que me incomoda é... Elingir, interrompendo-o e voltando-se para o grupo. Ele está mudando de assunto, mas, tudo bem. Percebeu que a coisa estava ficando séria e que precisa encará-la. Às vezes, quando o pai se apega à filha, fica difícil para esta regressar à esfera de influência da mãe. Ela se sente importante e acredita ser capaz de atender à necessidade do pai, mas isso é tarefa pesada demais para uma criança. Em comparação com uma esposa, uma filha não passa de prêmio de consolação. Pergunta: a noite passada, na cama, pus-me a pensar sobre as esferas de influência da mãe e do pai. Você disse que o homem macho é aquele que permaneceu na esfera da mãe por muito tempo. E o homem efeminado? Você diria que essa tendência é resultado da permanência excessivamente longa na esfera do pai? Elingir: não. Sob esse aspecto, o macho e o efeminado são a mesma coisa, ambos permaneceram na esfera de influência da mãe. Um Dom Juan é também um filhinho da mamãe que não chegou à masculinidade. Ele acha que, possuindo muitas mulheres, vai continuar a participar para sempre da feminilidade. A necessidade de parceiros múltiplos surge da permanência na esfera materna. O homem que escapa dessa esfera pode tirar de sua parceira aquilo de que necessita e entregar-se a ela, tornando-se por sua vez parceiro. Fanfarrões, conquistadores e machões são todos queridinhos da mamãe. Pergunta: poderia explicar melhor o seu conceito de esfera de influência? Elingir: sempre evito definir conceitos. O que estamos discutindo não são conceitos verdadeiros ou falsos. Eu tento descrever experiências difíceis de um modo que nos possibilite encará-las melhor e seja mais útil às pessoas com problemas. Nada mais. Se pretendermos que nossas descrições são a verdade, elas logo serão uma teoria falsa e desacreditada. O que digo não é absolutamente verdadeiro,
é apenas uma abordagem fenomenológica de certas dinâmicas que venho observando há anos em meu trabalho com casais e famílias. Eu quero que as coisas parem por aí. Por favor, não exijam do que digo mais do que quero dizer. Portanto, estar na esfera de influência de uma pessoa significa simplesmente estar sob a influência dessa pessoa. Por exemplo, quando é muito importante para uma menina agradar o pai, ela está em sua esfera de influência. Já em muitas famílias, mãe e filho tramam para desdenhar o pai ou ser condescendentes com ele. Eis, em suma, o que quero dizer. Pergunta: a menina também tem seu primeiro relacionamento com a mãe. Se ela precisa voltar à assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 37 sua esfera de influência é porque a deixou, passando para a do pai. Hellinger, exatamente. Rindo, por isso, tudo é mais fácil para as mulheres, basta lhes voltar. Mas o homem acha o feminino tão poderoso, tão atraente e tão insinuante que lhe é difícil renunciar a ele. Ele não pode fazê-lo sozinho. Se quiser deixar de ser menino para tornar-se homem, terá de se associar ao pai, ao avô e ao mundo masculino. Só aí encontrará forças para escapar à esfirra da mãe. Pergunta: a menina não perderá alguma coisa se permanecer sempre na esfirra de influência da mãe? Não será importante para ela sair dessa esfera e depois voltar? Hellinger, sem dúvida. Primeiro, ela tem de se aproximar do pai, depois, se reaproximar da mãe. Se ela conhecer apenas a influência da mãe, não sentirá atração pelo masculino encarnado no pai. Pergunta: você disse que é difícil para a mulher aceitar plenamente um homem se não se afastar do pai. Isso me intriga. Hellinger, quando a mulher ainda está apegada ao pai, costuma acreditar secretamente que seria melhor parceira para ele do que sua mãe. E uma crença infantil. Se examinar honestamente as consequências para ela de semelhante parceria, inserirá essa crença infantil num contexto adulto. Há uma frase que pode ajudá-la a romper os laços malsãos com o pai. Ela irá dizer-lhe: mamãe é um pouquinho melhor para você do que eu. Pergunta: que é o masculino numa mulher e o feminino num homem? Que são o masculino e o feminino, afinal de contas? Pelo menos, qual é a sua opinião? Hellinger: eis aí uma coisa que ainda não descobri, rindo. Para o homem, sempre há algo de oculto numa mulher, e vice-versa. Nem mesmo chego a compreender inteiramente o masculino. Mas o que estamos discutindo nada tem que ver com compreensão conceitual. Eu não estou propondo uma teoria da masculinidade e da feminilidade. Estou tentando examinar o que as pessoas sentem nas constelações familiares e em seus relacionamentos, como também abrir espaço para que vocês entrem em contato com fatos que só podem ser conhecidos por experiência. Tentar compreender intelectualmente uma experiência é como tentar segurar o fogo. Se vocês insistirem em aprender essas coisas intelectualmente, vão ficar apenas com as cinzas da fogueira. Pergunta: parece-me que o que você descreve é apenas a velha questão de Édipo em linguagem diferente. Não vejo diferença entre o que diz e o complexo psicanalítico de Édipo. Hellinger: há um equívoco fundamental de natureza fenomenológica na sua pergunta. Se inserir uma experiência nova no contexto do que já conhece, não perceberá nada de novo. Sem dúvida, a psicanálise tem uma compreensão profunda do que acontece nas relações entre pais e filhos, mas o que digo aqui não é a mesma coisa que o complexo de Édipo. O pensamento psicanalítico difere do pensamento sistêmico. Mal você diz complexo de Édipo, a fenomenologia da dinâmica sistêmica desaparece e o que resta é o construto psicodinâmico que já conhecia. Você está se movendo num mundo de pensamento diferente. Eu não estou falando do modo como uma coisa provoca outra, nem tentando descrever processos inconscientes, só descrevo o que vejo as pessoas fazerem realmente. Examino os sentimentos e comportamentos reais, investigando como estão sistemicamente associados uns com os outros. Não postulo nenhuma causalidade, apenas uma associação sistêmica. E, pois, um nível de abstração diferente da teoria psicanalítica.
Se você estiver interessado em observar a dinâmica sistêmica dos relacionamentos humanos, precisará concentrar atenção no que as pessoas de fato fazem. Esse é o método fenomenológico. De outra forma, só terá palavras e conceitos dissociados da experiência, o que não basta para ajudar realmente as pessoas. Renovação da masculinidade e da feminilidade. Quando os parceiros estabelecem um relacionamento, cada qual traz a sua individualidade para a união e, nessa união, a perde. A esposa confirma o marido como um homem, mas, ao mesmo tempo, a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 38 desafia sua masculinidade e a arranca dele, de sorte que essa masculinidade decresce no curso da parceria. De igual modo, o marido confirma a feminilidade da esposa, mas também desafia sua feminilidade e a dispôs a dela, de sorte a tomá-la menos mulher. Para que a parceria continue excitante para os dois, eles devem renovar continuamente sua masculinidade e feminilidade. O homem renova sua masculinidade na companhia de outros homens, a mulher renova sua feminilidade na companhia de outras mulheres. Por isso, devem ambos suspender periodicamente o relacionamento para reavivar sua masculinidade e a feminilidade. O conteúdo real das trocas entre homens e mulheres é irrelevante. Elas podem ocorrer num bar, num clube, em um grupo de conscientização ou numa quadra de esportes. O que importa é homens estarem com homens e mulheres com mulheres, fazendo o que costumam fazer quando se reúnem. Se o casal fizer isso, o relacionamento conservará sua tensão criativa, continuando a aprimorar-se e a aprofundar-se. Esse elemento costuma ser ignorado no ideal romântico do amor, segundo o qual o parceiro apaixonado é capaz de dar ao outro tudo o que ele necessita. O vínculo entre parceiros exige que o homem deseje a mulher como mulher e que a mulher deseje o homem como homem. O vínculo não se estreita completamente quando os parceiros se desejam por motivos diferentes, por passatempo ou adorno, como provedores, por ser um deles rico ou pobre, católico ou protestante, judeu ou muçulmano, hindu ou budista, porque um quer conquistar, proteger, melhorar ou salvar o outro, porque um quer que o outro seja, sobretudo, pai ou mãe de seus filhos. Parceiros que se juntam com esses objetivos em vista não consolidam uma união capaz de resistir a crises graves. Se o homem continua a ser um filho em busca de uma mãe e a mulher continua a ser uma filha em busca de um pai, suas relações, embora possam ser intensas e afetuosas, não são relacionamentos de homens e mulheres adultos. As pessoas que estabelecem relacionamentos na esperança, reconhecida ou não, de que ganharão algo que não recebem do pai ou da mãe, estão na verdade procurando pais. O apego que então se desenvolve é o apego entre filhos e pais. Sucede às vezes que um homem em busca de uma mãe encontre alguém em busca de um filho, ou que uma mulher em busca de um pai encontre alguém em busca de uma filha. Esses casais podem ser muito felizes durante algum tempo, mas, se tiverem filhos, cônjuges e filhos encontrarão dificuldade para ajustar sua parceria. O amor é limitado da mesma maneira quando um parceiro age com o outro valendo-se da autoridade paterna, tentando educá-lo, melhorá-lo ou ajudá-lo. Todo adulto já foi educado e sabe como comportar-se, de modo que qualquer tentativa para repetir a lição está fadada a prejudicar o amor. Não admira que o parceiro tratado como criança reaja cortando o relacionamento, um modo de as crianças romperem com a família, e busque alívio em outra parte. A maioria dos conflitos de poder em relacionamentos íntimos ocorre quando um parceiro insiste em tratar o outro como filho, mãe ou pai. Vínculos do segundo relacionamento. A segunda parceria amorosa é diferente da primeira, porque o novo parceiro se ressente dos antigos vínculos do outro. Percebe-se isso pela cautela com que nos aproximamos do novo parceiro e, também, pela lentidão com que nos damos a ele e o tomamos, sem a mesma liberdade que presidiu ao relacionamento anterior. Ambos os parceiros vivem a segunda parceria à sombra da primeira, mesmo que o antigo cônjuge já tenha falecido. Por essa razão, o segundo amor só logra êxito quando o vínculo com o primeiro é reconhecido e valorizado, quando os novos parceiros compreendem que sucedem aos anteriores e ficam em débito para com eles. A segunda união não tem a mesma força e qualidade da primeira, nem isso, só é necessário. Mas não quer dizer que seja menos feliz ou afetuosa.
Na verdade, costuma ser até mais feliz e satisfatória. Todavia, a densidade do vínculo geralmente decresce a cada relacionamento sucessivo. Eis porque a culpa e o senso de responsabilidade resultantes do segundo divórcio são geralmente menores à simetria oculta do amor, Bert Hellinger 39, que os provocados pelo primeiro. O segundo divórcio, de fato, tende a ser mais fácil e menos doloroso. Podemos avaliar a força do vínculo pela porção de culpa, dor e perda que acompanha a separação. Minha segunda esposa, um homem, contestava a afirmação de que a densidade do vínculo decresce a cada relacionamento. Ele garantia que se apegara mais à segunda esposa do que à primeira. Todos viam que ele e a segunda esposa se davam muito bem, que seu amor era verdadeiro e profundo. O homem afirmava que o primeiro casamento é doloroso e nocivo, ficando claro que não queria mais ser tão vulnerável quanto fora então. Ele suportara aquele casamento, em parte, por causa do filho. Do segundo, não tinha filhos. Indagado sobre o que aconteceria se o segundo casamento degenerasse e se tomasse como o primeiro, respondeu que, embora não pensasse que isso fosse possível, iria embora antes de repetir a experiência anterior. Compreendeu então que, embora amasse mais a atual esposa, estava menos ligado a ela do que a primeira. Namorados numa cidadezinha, uma mulher casou-se com o primeiro namorado logo depois da formatura do colégio. Tiveram 4 filhos e uma vida normal. O marido faleceu com pouco mais de 50 anos, mas ela sobreviveu a ele outros 25. Ela jamais olhou para outro homem nem pensou em casar-se novamente. Dizia, não posso me imaginar com outro homem. Sempre vivi com o meu marido. Uma senhora de 84 anos contou que sobrevivera a 3 maridos. Perderá os 2 primeiros em 2 guerras diferentes, mas o terceiro morrera de velhice. Disse, o terceiro foi o melhor e tive-o por mais tempo, mas sinto mais saudade do primeiro. Éramos tão jovens e estávamos tão apaixonados. Exemplos de seminários. Perguntei a meu marido sobre sua primeira esposa. Foi doloroso ouvi-lo falar sobre isso, mas fez-me bem. Hellinger, há pouco tempo, um homem compareceu a uma sessão com sua namorada. Queriam casar-se. Ele já fora casado e tinha um filho. Estabelecemos a constelação de sua família atual, que incluía a primeira esposa, o filho e a namorada. Quando lhe perguntei o que estava faltando, ele respondeu, sim, eu tive outra mulher antes do último casamento, mas tudo não passou de amor de estudantes, sem nenhuma importância. Colocamos essa primeira mulher na constelação e logo ficou claro que ela era a pessoa decisiva. Não fora valorizada ou honrada. À medida que a constelação se desenvolvia, foi ficando claro também que a segunda esposa o abandonara em solidariedade inconsciente com a primeira. Quando inserimos a namorada e o futuro marido na constelação, ela se sentiu incomodada a seu lado e preferiu afastar-se um pouco. É a posição típica da segunda ou terceira esposa. A segunda esposa não confia em si o bastante para tratar o marido como uma primeira esposa o faz. Ela o possui, mas só porque a primeira esposa e os fios anteriores renunciaram a ele. O sentimento de culpa é o preço que tem a pagar. Afastando-se dele, reconhece que é apenas a terceira, sucessora de outras 2. Nessa posição, acha mais fácil valorizar o papel das antecessoras na vida do marido. Na sessão seguinte, a namorada confessou que não se sentia nada bem. Quando pensava nas outras esposas, achava que não tinha nenhuma chance. Eu lhe disse, há aqui 3 mulheres que precisam ser plenamente valorizadas, a primeira, a segunda e a terceira. Acontece o mesmo quando um novo casal se forma depois de se divorciar dos primeiros parceiros? Hellinger, tudo está relacionado com a discrepância entre ganho e perda, independentemente de motivações, valores morais ou histórico pessoal. Os primeiros parceiros perderam seus cônjuges, a simetria oculta do amor, Bert Hellinger 40 segundos os ganharam. Havendo filhos que perderam um dos pais, a situação se agrava. Os novos parceiros tomam o lugar dos antigos, mas a sua obrigação sistêmica para com estes e os seus sentimentos de culpa impedem-nos de assumir os novos parceiros tão plenamente quanto assumiram os antigos.
A situação melhora se admitirem para si mesmos que o seu ganho é a perda dos primeiros parceiros e que não poderão assumir os novos a menos que os antigos renunciem a eles. Respeitar os outros no sistema é crucial para o estabelecimento do equilíbrio sistêmico. O marido e a segunda esposa podem então aproximar-se mais, mas continuam obrigados para com a primeira esposa e seu relacionamento nunca será como o primeiro. O mesmo se aplica, é claro, à esposa que conquistou o marido à custa de outra mulher. O novo relacionamento tem maior probabilidade de êxito quando os parceiros reconhecem que devem muito aos antigos cônjuges, conscientizam-se de seus sentimentos de culpa e reconhecem a culpa e o débito legados pelo atual relacionamento. Este se aprofunda a partir daí e os parceiros alimentam menos ilusões. O equilíbrio INTR é o dar e o receber. O amor floresce entre os parceiros quando ambos se equilibram mutuamente como dois pratos de balança em que se colocam alternadamente objetos diferentes com pesos iguais. Como esses pratos, o seu sistema de relacionamento pende ora para um lado, ora para o outro, na medida em que as necessidades ou as doações de cada um se tomam temporariamente mais importantes. Se um dos parceiros está fortalecido, o amor exige que o outro se fortaleça também em outra ocasião. Se um deles tem potenciais ou compromissos SOS, o outro deve oferecer o equivalente. Quando ambos combinam bem, o amor se transforma numa parceria de iguais. Combinar bem significa que os parceiros se dão um ao outro igualmente, recebem um do outro. Significa que precisam um do outro e satisfazem um ao outro na mesma proporção. E que cada qual reconhece e respeita de modo idêntico as funções e valores um do outro. Embora sejam iguais, são também diferentes. Só então o seu relacionamento se toma uma parceria de iguais. Combinar bem permite aos parceiros manter o equilíbrio entre o dar e o receber, no qual cada um dá ao outro o que tem a oferecer e dele recebe o que necessita. O equilíbrio básico entre o dar e o receber, que o amor exige, é ameaçado quando um parceiro habitualmente dá ou recebe mais ou quando o que é dado por amor não é recebido com amor. Superação de regras e papéis limitadores. Uma vez que os papéis e funções de homens e mulheres dependem, em larga medida, das normas de cultura, classe e grupo social, eles variam amplamente de grupo para grupo e de cultura para cultura. O amor, entretanto, segue leis naturais mais importantes que hábitos e costumes culturais, exigindo de nós, com frequência, o que a nossa família e a nossa cultura proíbem. Talvez uma imagem nos ajude a compreender a diferença entre hábitos culturais e o que o amor exige. Em todos os países, as pessoas preparam o alimento segundo receitas particulares, com certas ervas e certos temperos. As crianças que nascem num determinado país tomam gosto por essas comidas. Pode acontecer que uma pessoa criada com alimentos leves não suporte pratos preparados com temperos fortes de outras terras. As enguias e peixes gordos, apreciados por uns, desagradam a outros. As receitas adotadas SFT. Os pratos apreciados são, em grande parte, escolhas adquiridas. A sabedoria da Natures, por outro lado, ensina o que devemos comer para viver e o que devemos evitar para não morrer envenenados. O que e como comer são, amplamente, questões de convenção e disponibilidade de alimento, podendo ser modificadas quando a oportunidade e a necessidade o permitirem. A má nutrição, provocada pela carência ou pelo excesso, resulta em doença e até em morte. Eis uma lei natural inalterável. Os costumes sociais, que determinam os papéis de homens e mulheres, variam significativamente de grupo para grupo, como variam as receitas e os timeros. Mas, em todas as culturas, há coisas que alimentam o amor e outras que o prejudicam. A simetria oculta do amor, Bert Hellinger 41. Quando duas pessoas se encontram, cada qual traz consigo um modelo de relacionamento, bem como de funções e papéis masculinos e femininos, baseados nos valores de sua família, e ambos seguem, por hábito, essas regras, padrões e normas. Sentem-se bem quando obedecem a esses padrões antigos, mesmo que perniciosos, e sentem-se mal quando os trocam por outros, ainda que melhores. Para que o amor tenha êxito, muitas vezes é necessário que os parceiros superem os ditames de consciência que os atam aos seus grupos de referência. Assim, o preço do amor é frequentemente a culpa.
Culpa consentida. Um jovem casal, muito apaixonado, decidiu que sua parceria devia basear-se na igualdade. Em vez de atentar cuidadosamente para o seu senso de equilíbrio sistêmico, os parceiros adotaram um rígido conceito de justiça e passaram a dividir, meio a meio, todas as tarefas. Esse acordo funcionou, sem grandes problemas, até resolve Reinter filhos. Exaustos e frustrados, quase a ponto de separar-se, buscaram aconselhamento. Aos poucos, foram compreendendo que a única medida de igualdade no relacionamento é o sentimento mútuo de equilíbrio e satisfação. Depois de dividir suas tarefas e responsabilidade segundo esse sentimento íntimo de equilíbrio, e não segundo seu conceito de justiça, logo recobraram a saúde, e o amor voltou a fluir entre eles. Culpa consentida. Outro jovem casal, também muito apaixonado, decidiu viver a parceria de acordo com os princípios de sua religião fundamentalista. Dividiram os papéis e as funções de homem e mulher segundo os postulados dessa fé. A esposa permanecia em casa, fazendo o que faziam as outras mulheres da mesma religião, enquanto o marido trabalhava e agia como deviam agir os homens naquele sistema. Porém, ao contrário de outros casais correligionários, a quem esse tipo de convívio trazia alegria e fortalecimento do amor, os dois jovens se tomaram infelizes. A esposa, que tinha uma profissão, descobriu que sentia falta do trabalho e da companhia de outros profissionais, ao pai só que o marido, afetuoso e jovial, lamentava não ter mais tempo para os filhos. Os dois procuraram a ajuda de um amigo e conseguiram, depois de um longo e penhoso processo, superar o antigo conceito de equilíbrio, perceber o fluxo íntimo de sua união e, assim, encontrar um equilíbrio mais completo, capaz de sustentar o seu amor. Os dois casais enfrentaram o mesmo problema sistêmico e o resolveram consentindo a culpa. Embora as necessidades específicas de suas consciências fossem diferentes, cada um teve de colocar-se acima das opiniões sociais que influenciavam seu relacionamento e aprender a sentir a presença ou ausência de um verdadeiro equilíbrio sistêmico. Dois estilos de amor. Uma mulher sul-americana casou-se com um europeu do norte. Ela sonha com a estabilidade que os bens do marido prometiam, enquanto ele ansiava pelo calor emocional e a vivacidade que ardiam na esposa. Ainda assim, começaram a ter dificuldades logo depois do nascimento do primeiro filho. O marido insistia em manter distância e respeitar o espaço pessoal da esposa. Ele tinha medo de uma intimidade excessiva. Mas ela sentia esse distanciamento, não como respeito, mas como abandono, e reagiu com pânico e ressentimento. Ele ficou assustado ante essa chama irracional e afastou-se ainda mais, para escapar das exigências e do controle da esposa. Cada qual desejava que o outro adotasse um modo diferente de agir. As diferenças entre eles se agravaram a ponto de já não conseguirem conversar. O amor que sentiam um pelo outro e pelo filho não bastava para estancar a dor do desacordo. Acharam a solução só quando decidiram renunciar em parte às suas identidades, hábitos culturais e familiares, estilos de comunicação, e encontrar juntos uma terceira forma de conviver. A consciência sistêmica que preserva a igualdade na parceria não é abalada por boas intenções e racionalizações do desejo. Só é possível perceber se os papéis e funções dos parceiros estão em equilíbrio pelo grau de seu amor e satisfação, não pelo que eles alegam ou por aquilo em que acreditam. Às vezes o desequilíbrio só se revela com o passar do tempo. Para que uma parceria logre êxito, os parceiros devem repensar os valores e padrões que herdaram da família e trocar alguns deles por outros que convenham melhor ao relacionamento. Nesse assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 42 processo, as duas famílias precisam ser respeitadas, mesmo quando uma não atende aos padrões da outra. Por exemplo, se não pertencem à mesma religião, hoje é bem mais fácil para os parceiros respeitarem ambas as famílias e harmonizarem seus credos num novo nível, talvez adotando uma fé diferente ou prestando serviços sociais. Uma imagem explica o processo. Duas pessoas estão postadas nas margens opostas de um rio. Se apenas gritarem uma para a outra, "Este lugar é meu", nada mudará, e o rio com outro ser humano nesse ermo. "Vou parar lá e pedir água",
Talvez sentar-me na varanda e conversar um pouco antes de retomar o caminho ao ponto e imaginou como isso seria bom. Mas, ao aproximar-se da casa, viu o fazendeiro trabalhando no jardim e começou a mudar de ideia. Ele deve estar muito ocupado e, se eu o aborrecer, ficará irritado. Pensará que sou um grosseirão. Quando, finalmente, alcançou o portão do jardim, apenas acenou para o fazendeiro e passou de largo. O fazendeiro percebera-o à distância e ficará contente. Graças a Deus, pensara, finalmente outro ser humano neste ermo. Tomara que venha até aqui. Beberemos alguma coisa, quem sabe nos sentaremos na varanda e conversaremos um pouco antes de ele retomar seu caminho. O fazendeiro entrou em casa e preparou uma bebida gelada. Mas, quando o estranho se aproximava, pensou, ele certamente está com pressa. Se eu o convidar, vou colocá-lo numa situação difícil. Achará que estou sendo atrevido. No entanto, talvez tenha sede e venha por vontade própria. O melhor que tenho a fazer é voltar ao jardim e fingir-me ocupado. Ele sem dúvida me verá e, se desejar alguma coisa, me pedirá. Quando o estranho apenas acenou de passagem, pensou, isso é mau. O viandante prosseguiu. O sol dardejava, a sede o pungia. Passaram-se horas antes que avistasse outra casa no horizonte. E disse para si mesmo, desta vez vou falar com o fazendeiro, ainda que isso o aborreça. Estou sedento e preciso beber água de qualquer maneira. Quando o fazendeiro o avistou à distância, resmungou, Deus do céu! Justamente agora que tenho tanto trabalho a fazer. Não posso receber ninguém. E continuou a trabalhar sem levantar a cabeça. O viandante viu-o sair para o campo e seguiu-o, dizendo, estou com muita sede. Poderia, por favor, dar-me algo para beber? O fazendeiro pensou, não posso despachá-lo. Não seria direito, assim, levou o estranho para casa e deu-lhe de beber. Disse o estranho, reparei no seu jardim. E claro que quem cuida dele sabe o que faz e ama as plantas. O fazendeiro perguntou, então você gosta de jardinagem? Sentaram-se na varanda e conversaram por muito tempo. Finalmente, o estranho declarou, agora devo ir-me. E o assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 49. Fazendeiro, o sol está se pondo. Fique por aqui esta noite. De manhã tomaremos café e você poderá partir. O visitante concordou. Caía a tarde. Sentados na varanda, os dois contemplavam a vastidão do céu do oeste, transfigurado ao lusco-fusco. No escuro, o visitante confessou que o mundo mudará para ele, depois que perceber alguém acompanhando-o sempre, passo a passo. A princípio, disse, recusará-se a acreditar que era seguido constantemente. Quando parava, o outro parava, quando prosseguia, o outro prosseguia. Só depois de algum tempo reconhecer o seu companheiro. Esse companheiro é a morte, explicou. Acostumei-me tanto com sua presença que sentiria saudade se ele não estivesse mais aqui. E o meu melhor e mais fiel amigo. Quando não sei o que é certo ou o que devo fazer, detenho-me e espero sua orientação. Entreguei-me a ele. Sei que estamos juntos. Sem apegar-me a meus desejos, aguardo sua mensagem. Quando me sinto forte e confiante, ele me diz uma palavra que, como um raio, dissipa a treva e me ilumina. O fazendeiro achou essa conversa muito estranha e olhou silenciosamente à noite. Depois de longo tempo, avistou sua própria morte e curvou-se diante da nova companheira. E, ao cumprimentar a sua morte, foi-se como se toda a sua vida houvesse mudado, tomara-se preciosa como o amor que antes, cipo a Deus, e, como esse amor, transbordou. Na manhã seguinte, tomaram juntos o de jejum e o fazendeiro disse, você pode partir, mas a minha amiga ficará. Saíram, apertaram-se as mãos e despediram-se. O viajante partiu, o fazendeiro regressou ao seu campo. Exemplos de seminários. Adrian deixará esposa e filhos para viver com Jennifer, que, em seguida, engravidara. Quero dizer apenas que Jennifer, minha parceira, talvez esteja fazendo um aborto hoje e não posso interferir. Sua voz enfraquece. Sinto-me confuso e impotente. Gostaria de fazer algo,
mas eis-me aqui, sentado, a 400 quilômetros de distância. Só me resta aceitar o fato. Ellinger, Adrian, se ela fizer o aborto contra sua vontade, você será tocado pela morte. Parte de você morrerá também, pausa. Significará, provavelmente, que o seu caso com Jennifer terminou. Talvez não a perca, mas seguramente perderá a sua primeira família. Você é livre para consentir nisso ou não. Se consentir nessa morte, uma nova força poderá manifestar-se em você, oriunda da culpa compartilhada, do sacrifício da criança não nascida e da perda de sua família. Se consentir nisso tudo, um peso deslizará de seus ombros, mas, se tentar descobrir a saída mais fácil, terá de carregar esse peso. Adrian arqueja e assume uma atitude de autopiedade. Ellinger, ao grupo. O que ele está fazendo agora é autodestrutivo. Mostra uma atitude nada apropriada de abatimento e egoísmo. Sua perda é certamente menor que a do filho. Adrian, em voz fraca. Item, o senhor está pedindo muito. Ellinger, a opção da cura nem sempre é a mais fácil. Pausa. Sua reação, um tanto teatral, não lhe convém. Você está canalizando suas energias para a autopiedade e não para a ação eficaz. Não há vantagem nisso. Assim, vamos deixá-lo remoer o assunto por algum tempo. June, fiquei bastante impressionada com o que o senhor disse a respeito do aborto. Sofro muito por ter feito um, começa a chorar, e sinto muita raiva. Ellinger, depois de uma longa pausa, esse tipo de raiva é uma manobra de diversão. Mostra que você está tentando transferir a responsabilidade para outra pessoa. Você tem de aceitar a sua cota de responsabilidade porque, quando se trata de um aborto, não é possível passá-la ao seu parceiro, ou a quem quer que seja. June, tenho refletido sobre o assunto, procurando lembrar quando meu marido e eu começamos a pensar em separação. Sim, foi exatamente há 1 ano e meio, pouco depois do aborto. Teria sido nosso terceiro filho. Ellinger, referindo-se à constelação familiar de June, que estiver olhando em outra direção, evitando o marido, vocês estavam pensando no filho, June. June recomeça a chorar, agora com mais sinceridade. Deixe que a dor ocupe dentro de você o espaço que merece. E uma dor saneadora, que a simetria oculta do amor, Bert Ellinger 50 faz honra a esse filho. Ela irá ajudá-la a descobrir o que deve ser feito para que o sacrifício da criança não tenha sido em vão. Pausa. Mais perguntas sobre este assunto? Louis, poderá dizer algo mais a respeito do papel do aborto espontâneo no sistema familiar? Ellinger, como já disse, o aborto espontâneo geralmente não afeta o sistema familiar e poucas vezes compromete o relacionamento do casal. Ele deve ser encarado como uma coisa que acontece e nada tem que ver com culpas pessoais. Por exemplo, uma mulher que abortou espontaneamente pode sentir-se culpada e perguntar: o que eu fiz para que isso acontecesse? Esta é uma pergunta despropositada, presunçosa e que só gera loucura. Se o terapeuta disser: você teve 5 abortos espontâneos, portanto, deve ter alguma culpa, eu considerarei essa intervenção perniciosa. Louis, perguntei por causa de um antigo cliente meu. Um de seus sonhos vou-me a suspeitar que houver abortos espontâneos em sua família, o que ele depois confirmou. Eu queria saber se isso poderia ser importante. Ellinger, irmãos dele? Louis, sim. Ellinger, parece que esse homem é uma exceção ao que acabo de dizer. Talvez os irmãos fossem importantes para ele. Nesse caso, como única solução, deve reverenciar o destino deles e dizer-lhes: vocês não vieram ao mundo. Eu vim. Vocês estão mortos, eu estou vivo, então teria de haver-se com a culpa de ter sobrevivido, de estar vivo, enquanto os outros estavam mortos, mesmo que nada pudesse fazer a respeito. Todos aqui já conhecem a fórmula mágica: você está morto. Eu viverei um pouco mais e também morrerei. Essa fórmula reaproxima vivos e mortos, e os vivos não precisam mais sentir que, de algum modo, levam vantagem sobre os mortos.
O exemplo que você citou mostra como é perigoso tentar construir uma teoria abrangente a partir de uma observação limitada. Estou lhes dando aqui uma orientação geral, mas ela não deve impedi-los de observar qual é realmente o caso das pessoas com quem trabalham. Inseminação artificial pergunta: que dizer da inseminação artificial? Estou trabalhando com um casal sem filhos que está fazendo de tudo para que isso seja possível. Quais serão as consequências? Ellinger: não haverá problema algum se o sêmen for do marido. Pergunta: não, eles querem recorrer a um banco de sêmen. Ellinger: mas por que diabos fariam isso? Se usarem o sêmen de outro homem, ultrapassarão as fronteiras de seu relacionamento e correrão o risco de se separar. De qualquer maneira, o relacionamento deles já está ameaçado. Sei que muitas pessoas afirmam que isso não tem importância, mas minhas observações são diferentes. Quando os parceiros se defrontam com um destino particularmente difícil, como não poder ter os filhos que queriam, devem ser muito cuidadosos com o que fazem para mudar esse destino. Não é tão fácil mudar destinos por meio de intervenções tecnológicas, como muitos gostam de pensar. As consequências para o sistema são inesperadas, em geral, mais graves do que possam admitir. Por exemplo, se o marido não pode ter filhos e a mulher se deita com outro homem, ou faz inseminação artificial para engravidar, ela não está aceitando o marido tal qual é, o que prejudica o relacionamento. Se desejar manter a parceria, andará bem em aceitá-lo inclusive com suas limitações. De outro modo irá separar-se dele e sofrer todas as consequências que isso traz. Quero me casar com ele. O marido, que não podia ter filhos em razão de doença, pediu à esposa que encontrasse outro homem para engravidá-la. Criariam o filho como se fosse seu. Ela conheceu um ator famoso, que concordou com o plano. A mulher engravidou e deu à luz uma menina saudável. Pouco tempo depois, o casamento ruiu. Ela encontrou outro homem, engravidou de novo e casou-se com ele. A menina achava que seu pai era o primeiro marido da mãe. Mas, coisa estranha, toda vez que via o ator na televisão, dizia: quero me casar com ele. A mulher, por fim, teve de contar-lhe a verdade. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 51. O casal vem antes dos fios pergunta: trabalho com muitas famílias cujos parceiros colocam as necessidades dos filhos acima de tudo mais. Tenho a impressão de que as crianças não se sentem seguras quando dispõem de liberdade excessiva ou de atenção exagerada. Poderia dizer alguma coisa a respeito do relacionamento entre pais e filhos, tal como o vi. Ellinger: o relacionamento básico numa família é entre o pai e a mãe. Ele constitui o alicerce do papel de pais. A força necessária para que desempenhem bem esse papel vem do relacionamento do casal. Enquanto o relacionamento for bom e alicerçar a família, os filhos se sentirão seguros. A criança se sente melhor quando, na família, o pai estima e respeita a si próprio e a mãe, e quando a mãe estima e respeita a si própria e ao pai. Então, o relacionamento dos pais com os filhos é a continuação e a realização do seu relacionamento mútuo. Os filhos são o coroamento e a plenitude do amor um pelo outro. Os filhos se sentem livres quando seus pais se amam. Aqui, são importantíssimos o direcionamento e a qualidade do amor. Quando o amor do pai pela filha é eficiente, flui para ela através da esposa, faz um desvio pela esposa. O mesmo se aplica ao amor da mãe pelo filho, que flui para ele através do marido. Quando os pais amam os filhos dessa maneira, a união se consolida e os filhos se sentem livres e seguros. Primeiro, homem e mulher são um casal, só depois se tornam pais. O relacionamento entre parceiros vem antes do relacionamento parental, por isso, tem precedência. Sua união se manifesta nos filhos, que são a expressão de sua masculinidade e feminilidade. O homem e a mulher estão física e notoriamente unidos nos filhos. Embora a continuação da vida da espécie seja a função biológica do casamento, o relacionamento dos cônjuges precede sistemicamente o relacionamento com os filhos. O amor dos pais pelos filhos deve ser a continuação e o coroamento de seu amor um pelo outro como casal. As coisas se passam assim porque seu amor mútuo vem primeiro e,
como as raízes da árvore que sustentam e nutrem os galhos, esse amor nutre e sustenta os filhos. Quando numa família os pais permitem que o amor pelos filhos se torne mais importante que o amor de um pelo outro, como casal, a ordem do amor é perturbada e a família fica sujeita a disfunções. A solução consiste em priorizar o relacionamento do casal. Se isso acontece numa constelação, pode-se notá-lo imediatamente. Os filhos que veem os pais como um casal descontraem-se e todos se sentem melhor. Quando o pai age como um homem e uma mulher se casaram porque ele esperava ver atendidas necessidades de infância e ela queria amá-lo como uma mãe. Viveram muito satisfeitos até lhes nascer um filho. O amor da mulher, como era de esperar, voltou-se para o filho biológico. O marido começou a sentir-se negligência do ciumento, passando a competir com o filho pela atenção da esposa. Esta, por sua vez, sentiu-se abandonada pelo marido e desejosa de um parceiro que fosse igual a ela. Dividida entre os pais, a criança não conseguia ligar-se a nenhum dos dois e entrou em grave depressão. Livrou-se dessa depressão quando o pai assumiu o seu devido lugar ao lado da esposa, como um homem em parceria com uma mulher e como um pai em relação a um filho. O menino encontrou a paz e pôde, enfim, ser criança. Solteiros e casais sem filhos pergunta: sou solteiro e velho demais para ter um filho. Sinto-me excluído e desvalorizado pelo que o senhor está dizendo. Não haverá lugar para pessoas como eu na simetria que descreve? Ellinger, solteiros e casais sem filhos obviamente não estão excluídos da possibilidade de encontrar amor e sentido em suas vidas. Há, porém, certos problemas que precisam enfrentar e resolver. Como você já deve saber por experiência própria, suportar a solidão e encontrar sentido na vida pode ser muito doloroso para uma pessoa solteira e sem filhos. Uma situação realmente assimetria oculta do amor, Bert Hellinger 52 difícil. Meu interesse é descobrir o que as pessoas, nessas circunstâncias, podem fazer a fim de resguardar seu potencial para amar e encontrar sentido na vida. Nas constelações que montamos, vimos que todos partilhamos o destino e a culpa de nossas famílias. Isso significa que sofremos também as consequências do que outros fazem no nosso sistema, assim como o que fazemos os afetar. As pessoas que ficam solteiras por livre escolha também aceitam livremente as consequências dessa escolha e, em geral, não buscam terapia. Entretanto, muitas pessoas não são solteiras porque querem, mas porque foram apanhadas num emaranhado sistêmico, ou estão pagando uma dívida que não fizeram. Por exemplo, o marido atormenta a mulher e ela suporta tudo sem abandoná-lo porque se sente dependente dele. A filha desenvolve uma persistente desconfiança dos homens e da intimidade, e continua solteira. Ficando solteira para ser feliz, tende a organizar a vida de um modo muito diferente do que o faria se fosse casada. De certa maneira, goza de mais liberdade que suas amigas casadas, mas também paga um alto preço. Não pode conhecer a liberdade que, paradoxalmente, advém da união com um parceiro e das responsabilidades de ser mãe. Sei que isso está fora de moda, mas a verdade é que existem mulheres que se realizam, alcançando o máximo de consistência psicológica e dignidade, quando têm muitos filhos e uma família grande e afetuosa. Ainda se pode vê-las na zona rural de vários países. Elas irradiam um ar de profunda serenidade, de paz e ligação com a vida. Sua grandeza é simples e perfeitamente natural. Nota-se o mesmo em seus maridos, embora em grau menor. As pressões sobre esses pais são enormes, eles tiveram de aprender a renunciar, a ser pacientes e a contentar-se com o que a vida oferece. O caminho para encontrar realização numa família grande foi bloqueado na nossa cultura, tanto para as mulheres quanto para os homens, mas isso não significa que devamos desmerecê-lo. Uma vez que essa profunda e natural realização humana já não é possível, as mulheres precisam recorrer a outras formas de obtê-la, principalmente no trabalho. Há uma ilusão culturalmente gera, da que as ajuda nisso, a de que ter uma carreira satisfaz mais a mulher do que ficar trancafiada em casa com os filhos. Não acredito que ficar o dia inteiro no escritório, diante do computador, possa ser intrinsecamente mais gratificante do que permanecer em casa com os filhos. Entretanto,
Creio que a ilusão é necessária para que as mulheres consigam fazer o que a evolução cultural exige delas e ainda encontrar satisfação na vida. Frequentemente, as mulheres nem sequer têm consciência dessa perda de oportunidade, muitas vezes negam que seja uma perda ou consideram-na sem importância. Com isso, desmerecem o que outrora foi a plenitude da feminilidade e desdenham o que não é mais possível. Ter filhos não é nada, cuidar da casa não é nada, os homens não são nada. Isso faz com que as mulheres se atirrem a uma carreira, mas ao preço de perder a ligação com um aspecto fundamental da condição feminina e não o respeitarem mais. E sempre assim, fazer uma coisa significa não fazer outra. Tudo o que fazemos está cercado pelo que decidimos evitar, os potenciais desdenhados que permanecem irrealizados. Se o que foi desdenhado é desprezado e desmerecido, o que foi escolhido perde valor e importância. Por outro lado, se respeitamos e valorizamos as possibilidades desdenhadas e não realizadas, o que foi escolhido aumenta de valor. Há situações em que não é possível nem desejável ter filhos ou manter relacionamentos. Mulheres plenamente conscientes do valor daquilo a que renunciaram e que fazem suas escolhas com lucidez podem resgatar o feminino dessa desvalorização implícita e encontrar realização no seu novo estilo de vida. Os homens, do mesmo modo, podem resgatar o masculino. Respeitar o que foi desdenhado dá um tom diferente às suas vidas. Conquistou-se algo graças à renúncia consciente a possibilidades perdidas. Quando a perda é aceita e se toma a decisão consciente de amparar a família e o relacionamento sem desvalorizá-los, o que foi desdenhado acrescenta alguma coisa ao que se escolheu. O processo de aceitar perdas opera na alma e pode trazer algo de positivo num nível completamente diverso. Mesmo que permaneça irrealizado, o que foi desdenhado continua a atuar quando respeitamos e a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 53 valorizamos. Atender às necessidades não basta parar. Raul Amo R. pergunta: tomei consciência da minha necessidade de ternura e cuidados. Apaixono-me e tenho, por algum tempo, a sensação de que encontrei o parceiro certo e que todas as minhas necessidades se serão atendidas. Então alguma coisa muda e, ou ele me deixa, ou perde o interesse por mim. Hellinger, muitas uniões realmente começam assim, com alguém em busca de um parceiro capaz de satisfazer as suas necessidades e anseios. O problema é que o outro parceiro também pode estar em busca da mesma coisa. Suspeito que a paixão reativa as necessidades de nossa criança interior e o parceiro tende a ser encarado como mãe. Quando homens e mulheres procuram alguém que satisfaça as suas necessidades, no nível mais profundo, estão procurando uma mãe, o que leva fatalmente ao desapontamento. A parceria é uma empresa difícil, muito diferente de um caso, ainda que duradouro. A parceria, pelo menos como a entendo, tem outra dimensão. Você disse que pode ficar com um homem por alguns meses, mas ele não a leva a sério no sentido de querer construir uma vida com você. Uma vez que o vê como uma oportunidade de conseguir o que deseja, ele considera o relacionamento uma oportunidade passageira de levá-la a atender igualmente às necessidades dele. Essa visão é ampla o bastante para um caso amoroso, mas estreita demais para uma parceria. Contudo, se do fundo do coração você tiver uma visão digna de sua plena dignidade, e do poder e dimensão de sua feminilidade, uma visão à altura de todo o seu potencial humano, então aparecerá um homem apto a lhe dar a resposta conveniente. Se o amor se desenvolve, e talvez mesmo um pouquinho de paixão, ótimo. A paixão é cega, mas o amor vê. O amor aceita e deseja o outro tal qual ele é. Isso toca em algo muito profundo e permite que o amor floresça. Eis o conselho de um velho a uma jovem. Bruno, já que falamos de sentimentos, tenho um que não compreendo e sobre o qual eu gostaria de falar. Não me lembro de ter tido esse sentimento antes e não sei exatamente como lidar com ele, o sentimento de que encontrei a mulher certa para mim. Só isso. A mulher certa. Não há paixão nem desejo, apenas o sentimento de que ela me convém. Hellinger, desconfio muito dessa frase. Se fosse ela é maravilhosa, a coisa seria diferente, mas quando você diz ela é a mulher certa, sem paixão nem desejo,
parece dar a entender que se trata da pessoa junto à qual você precisa mudar o mínimo possível. Bruno, na mosca. Risos no grupo. Por outro lado, isso é ótimo, pois eu posso só continuar como eu sou. Elingir, não é nada bom, e logo se tomará um fardo. O sentimento de que a mudança não é necessária limita a sua parceria de um modo pouco saudável. Melhor seria se ela fosse apenas boa e você também. Casais homossexuais pergunta: sou homossexual e parece que não há lugar algum para nós na sua tese. De que me vale ouvi-lo dizer que o homem se toma homem no relacionamento com uma mulher, ou que a mulher se toma mulher no relacionamento com um homem? Isso transforma a heterossexualidade na única forma de sermos criaturas humanas. Elingir, em primeiro lugar, eu gostaria de transmitir alguns conceitos gerais sobre a visão sistêmica. Toda pessoa é parte integrante dos sistemas de relacionamento a que pertence e tem igual valor no funcionamento desses sistemas. Todos, no sistema familiar, são essenciais para o sistema. As diferenças aumentam a durabilidade e estabilidade de um sistema social. A consciência que procura excluir pessoas do grupo porque são diferentes atua num nível diferente do da consciência sistêmica, que procura equilibrar o sistema como um todo preservando o direito de cada membro à simetria oculta do amor. Bert Hellinger 54 pertencer a ele. Há sérias consequências para os membros mais jovens de uma família quando alguém é excluído do sistema por ser diferente. Tenho visto inúmeros casos de jovens que sofrem amargamente por terem de se identificar com um parente mais velho que foi afastado da família por ser homossexual. Esse compromisso básico com a dignidade e o valor intrínsecos de todas as pessoas faz com que vejamos as diferenças abertamente. Dito isso, existe um fato que os casais homossexuais não podem evitar: seu amor não permite que tenham filhos juntos. A concentração da procriação na heterossexualidade tem consequências que não podem ser ignoradas como se não existissem. Em toda união sem filhos, os parceiros se separam com menos culpa, eles apenas se ferem um ao outro. Mas quando pais se separam, as consequências são graves para os filhos, eles precisam cuidar para que seus atos não magoem os filhos. Essa culpa extra dificulta ainda mais a separação dos pais, mas, paradoxalmente, reforça o relacionamento. Casais sem filhos, inclusive homossexuais, não contam com o apoio dessas consequências para permanecer unidos nas crises. Os casais homossexuais, como outros casais sem filhos interessados em parcerias duradouras e afetuosas, precisam tomar decisões absolutamente claras e conscientes quanto aos objetivos de seu relacionamento. Certos objetivos promovem mais estabilidade a longo prazo que outros. Querer evitar a solidão ou a sensação de vazio, por exemplo, não é um objetivo que sustente uma parceria duradoura de iguais. Cada qual tem o seu caminho, em parte escolhido, mas em parte decorrente de a vida, portanto involuntário. Essa é a parte com a qual é difícil lidar. Os homossexuais com quem trabalhei, mesmo aqueles que sustentam ter escolhido livremente sua orientação sexual, haviam sido envolvidos por dinâmicas sistêmicas, experimentando em suas vidas as consequências do que outros, em seus sistemas, haviam feito ou sofrido. Eles tinham sido impelidos ao serviço do sistema e, em criança, não podiam defender-se das pressões sistêmicas a que se viam submetidos. Eis a segunda coisa com que tinha de haver-se: estavam dando alguma coisa à família. Raramente trabalhei com alguém que quisesse deixar de ser homossexual. Quando trabalho com homossexuais, a homossexualidade não é a questão principal. Tento apenas trazer à luz algum bloqueio que esteja limitando a plenitude da vida, mas não tenho nenhuma intenção de mudar a orientação sexual da pessoa. Observo 3 padrões de bloqueio sistêmico em conjunção com a homossexualidade, porém ignoro se eles realmente estão em causa. A criança era pressionada a representar uma pessoa do sexo oposto no sistema porque uma criança do mesmo sexo não estava disponível. Por exemplo, um menino tinha de representar uma de suas irmãs mais velhas que havia morrido porque nenhuma menina sobrevivera. Outro menino tinha de representar a primeira noiva de seu pai, que fora tratada injustamente. Esse é o mais doloroso e difícil padrão que já observei.
A criança era pressionada a representar alguém do mesmo sexo que é excluído do sistema familiar ou vilipendiado por esse sistema. Os homossexuais que vivem em semelhantes condições são considerados estranhos. Por exemplo, um menino era sistematicamente identificado com o primeiro noivo da mãe, que contraíra sífilis e rompera o compromisso. Embora o noivo tivesse agido de maneira correta, fora desprezado pela mãe do menino. A sensação de ser desprezado era, para o menino, muito parecida com a que devia ter atormentado o noivo, como se fosse dele próprio. A criança permaneceu na esfera de influência do gênito R do outro sexo, mostrando-se incapaz de realizar o movimento psicológico rumo à esfera do genitor do mesmo sexo. Se ajudasse, eu suportaria dor num grupo de treinamento para terapeutas. Uma mulher tomou lugar numa constelação de sua família de origem e foi visualmente confrontada, pela primeira vez, com o que já sabia, mas nunca aceitara: o grau de perda, necessidade e dano no seu sistema familiar. Em 3 gerações, não se vira a simetria oculta do amor. Bert Hellinger 55. Nenhum relacionamento intacto. A união de seus pais era caracterizada pelo ódio e o desdém. Ela fora escolhida para satisfazer as necessidades emocionais e sexuais do pai desde quando tinha 8 anos até a época em que conseguiu sair de casa, aos 18. Os atos sexuais eram brutais e dolorosos, ocorrendo com o conhecimento e consentimento implícito da mãe. Em terapia anterior, ela explorara a raiva, a dor e o sentimento de traição, encontrar alívio, mas não solução final. Agora, diante do homem que representava o seu pai, o terapeuta sugeriu: diga-lhe, isto dói. Enquanto dizia isso, os soluços assomavam-lhe das profundezas e explodiam, e ela acrescentou espontaneamente: e não ajuda. Eu não podia aliviar a sua solidão. Eu suportaria a dor, se ela ajudasse a combater aquela terrível solidão. Abraçou com ternura o homem que representava seu pai, que também chorava abertamente, e assim ficaram ambos por longo tempo. Ela sentiu conscientemente, pela primeira vez e como adulta, seu amor infantil pelo pai e sua secreta disposição para sacrificar-se pelo bem da família. Em seguida, disse-lhe: prometo-lhe que nenhuma outra criança será magoada como eu fui. Pagarei o preço. Parou por aqui. Quando se voltou para o grupo e declarou: sou lésbica, ela o fez com a máxima simplicidade e dignidade humana possíveis naquela situação. 1 ano depois, ainda sentia os efeitos liberadores da aceitação do papel que lhe fora imposto pelo destino, acatando como uma escolha consciente aquilo que antes, inconscientemente, carregava consigo e não podia mudar. Encarada dessa forma, a homossexualidade cobra um alto preço. Aqueles que conseguem afirmar sua orientação sexual e construir uma vida feliz, afetuosa e significativa têm um apoio íntimo bem diferente do daqueles que lutam contra o destino e menosprezam a perda, quer o façam conscientemente ou procurem mudá-lo, se puderem. Infidelidade. Triângulo amoroso. Pergunta: meu marido teve um caso com outra mulher durante anos. No princípio, achei difícil aceitar isso, mas com o tempo desisti de mudá-lo. O senhor poderia falar algo a respeito de infidelidade e relações extraconjugais? Hellinger: quando a mulher trata o marido como uma criança, tentando melhorar seu comportamento e agindo como se soubesse o que é melhor para ele, ele acaba arrumando uma amante. Esta passa a ser, então, a sua verdadeira parceira. Se ele mantém um bom relacionamento com a esposa, mas conserva a amante, é provável que a amante represente a sua mãe. Talvez o mesmo seja verdadeiro para a mulher que arruma um amante, ou está sendo tratada pelo marido como criança ou procura no amante alguém que represente seu pai ou sua mãe. Em regra, a esposa que consente no triângulo amoroso é a filhinha do parapai. Se estivesse em busca de uma solução, abandonaria a esfera de influência do pai e voltaria para a da mãe. O homem que vive um triângulo amoroso é muitas vezes o filhinho da mamãe, e a solução, para ele, consiste em voltar à esfera do pai. O relacionamento fora do matrimônio é quase sempre visto como moralmente inaceitável. Nessa situação, o chamado parceiro inocente costuma acreditar que seu direito ao outro é exclusivo e permanente. Pura presunção. A consciência que vela pelos relacionamentos não se impressiona com semelhantes reivindicações.
Ela respeita apenas a qualidade real do vínculo e a ecologia do dar e receber. Em vez de reconquistar o parceiro pelo amor, o cônjuge ofendido tende a atormentá-lo como se essa exigência de exclusividade, sem olhos para a satisfação das necessidades e do desejo, o fizesse querer voltar. Eu aspiro a algo mais realista. Respeito muito a fidelidade, mas não há aquela que pontifica: eu sou a única pessoa que pode ser significativa para você e a única que pode satisfazer as suas necessidades. Sucede muitas vezes encontrarmos alguém que se toma importante para nós. Esse fato precisa ser receitado, como respeitados precisam ser os sentimentos de mágoa e perda que daí se originam. Esse encontro pode ter efeitos bastante positivos num relacionamento. Não importa qual vá ser o desfecho, uma solução plenamente satisfatória só é possível com amor. Ciúme, a assimetria oculta do amor. Bert Hellinger 56 pergunta: o senhor pode dizer algo sobre o ciúme? Tenho crises de ciúme e imagino meu parceiro fazendo todo tipo de coisa. Hellinger: a natureza sistêmica do ciúme pode ser observada quando examinamos cuidadosamente o que ele provoca. Às vezes, o ciúme aproxima ainda mais o casal. Isso acontece, por exemplo, quando o ciúme da esposa protege os filhos e marido de uma aventura caprichosa ou da interferência de outra mulher na família. Mas em geral faz o contrário, afasta os parceiros. Se você tem crises de ciúme, observe a situação honestamente e talvez descubra uma secreta pressão sistêmica empurrando-a para longe do seu parceiro. A pessoa ciumenta deseja inconscientemente que o parceiro se vá. Existem inúmeras dinâmicas sistêmicas inconscientes que nos induzem a repelir nossos parceiros, item para confirmar uma antiga crença de que não merecemos o amor, por exemplo, ou de que iremos causar infelicidade. Certas pessoas têm medo de serem abandonadas, inconscientemente, afastam os parceiros. Criam o que receiam, como se o abandono fosse preferível à separação voluntária. Item para ser fiel às crenças e exemplos da família, digamos, agir como agiram os pais quando não conseguiram se aceitar plenamente, quando se separaram ou quando um deles morreu no começo do relacionamento. Item para operar uma identificação inconsciente com outra pessoa prejudicada pelo sistema. Por exemplo, uma mulher não se casou porque tinha de cuidar dos pais já velhos. Sua jovem sobrinha identificou-se inconscientemente com ela e também não se casou. Item para cumprir uma obrigação pessoal. Um homem abandonou a antiga família para assumir o atual relacionamento. A segunda esposa, muito enciumada, quis abandoná-lo também. Na constelação familiar, percebeu claramente que se sentia obrigada para com a primeira família do marido, solidária com ela. Muitas vezes, quando um dos parceiros tem ciúmes, o relacionamento já terminou, mas eles não o admitiram ainda ou não querem admiti-lo. Se dispuserem a isso, não raro é possível retomar a parceria depois que o ciúme desaparece, mas isso exige que enfrentem as pressões sistêmicas que os estão distanciando. Muitas vezes eles precisam enfrentar experiências dolorosas, talvez culpa, solidão, medo de perdas, inadequação. Os parceiros podem dizer um ao outro: cedo ou tarde, vou perder você. Essa é uma frase difícil de dizer com sinceridade, mas pode devolver a ordem ao relacionamento. Frequentemente é impossível para os parceiros restaurar o relacionamento depois que o ciúme veio à tona. Devem, então, escolher entre dois tipos de dor, o da separação e o da manutenção de uma parceria pouco satisfatória. Se optarem pela segunda, melhor será aceitar as coisas como são do que alimentar esperanças de que tudo irá mudar. A pior escolha que podem fazer é permanecer num relacionamento desgastante esperando que um dia seja diferente. No entanto, esse é o caminho que a maioria dos casais prefere. Aproveite-o enquanto é tempo. Uma mulher confessou, em seu grupo de terapia, que atormentava o marido com ciúme e, embora soubesse que esse comportamento era irracional, não conseguia parar. Enquanto discorria sobre seu ciúme, a função sistêmica deste tomou-se clara para o líder do grupo, que apontou-lhe a solução. Disse ele: você vai perder seu marido cedo ou tarde. Aproveite-o enquanto é tempo. Dias depois, o marido telefonou para o líder e comunicou-lhe: voltei a ter uma esposa.
Muito obrigado. O marido participará de um grupo liderado pelo mesmo terapeuta algum tempo antes, com uma mulher com quem viveu por 7 anos. Contará então à mulher que tinha uma namorada mais jovem e planejava casar-se com ela. Ele participou de um segundo grupo com a nova parceira, que desposara logo depois de ela engravidar. Exteriormente, esta passou a agir como se o marido não tivesse vínculo algum com a antiga esposa e a sustentar seus direitos a ele por meio de ciúme e pressões públicas. No fundo, ela percebia os laços entre o marido e a ex-esposa, bem como sua assimetria oculta do amor. Bert Hellinger 57 própria parcela de culpará na separação de ambos. Portanto, seu ciúme não era consequência dos atos do marido e, sim, do secreto reconhecimento de sua dívida para com a antiga parceira. Esse ciúme resultou num distanciamento íntimo do marido, refletindo o vínculo que ele ainda mantinha com a primeira parceira, expressava solidariedade para com ela. A despeito dessa compreensão, o casal acabou se separando alguns anos depois. O amor limita a liberdade pergunta, pelo que o senhor disse sobre limitações sistêmicas, parece que tudo é predeterminado. Os parceiros ansiosos por viver o que chama de uma parceria de iguais dispõem de alguma liberdade pessoal, ou tudo é estabelecido por coações sistêmicas. Hellinger, em cada relacionamento os limites são estabelecidos de modo diferente, alguns são mais flexíveis, mais permissivos, enquanto outros são mais rígidos. A culpa começa logo que cruzamos as fronteiras do nosso sistema de relacionamento. Sentimos-nos livres e inocentes dentro das fronteiras, e não existe liberdade ou inocência quando elas não são claramente definidas. Esse processo é óbvio com garotos de escola, que muitas vezes se tomam impertinentes se o professor não os contém. Quando os limites foram nitidamente estabelecidos e testados, a área de liberdade é reconhecida com a maior facilidade. A realização e a satisfação encontram-se dentro dos limites do relacionamento. Se os ultrapassamos, prejudicamos o relacionamento, às vezes de maneira tão grave que é impossível recuperá-lo. Sucede, por exemplo, que num relacionamento os limites sejam tão estreitos que um dos parceiros, ou ambos, arranjem um amante para ampliá-los e criar um novo espaço livre. Ao contrário, se os limites são frouxos e o que os parceiros têm em comum é indefinido, o relacionamento fica ameaçado. Eles então devem recuar e redefinir os limites, ou separar-se. O fato de pertencerem um ao outro refreia sua liberdade, o que é um aspecto inerente a todo o sistema de relacionamento. Há um ponto em que nossa liberdade de escolha é limitada pelas consequências da escolha para nosso senso de união. Podemos decidir ir além das fronteiras de um relacionamento, mas não sem pagar o preço da culpa, não sem as consequências para nossa própria felicidade ou a do parceiro, não sem pôr em perigo o relacionamento. Isso só reflete uma lei natural dos sistemas, a de que existem limites além dos quais o sistema não pode mudar sem transformar-se em outro. Separação pergunta. Trabalho com muitos casais em processo de separação. Às vezes tudo vai bem, mas às vezes ocorrem problemas horríveis. Existe uma dinâmica sistêmica que influencia isso? Hellinger, as pessoas não raro optam por sofrer durante muito tempo, antes de se sentirem livres para liquidar uma má situação, porque não querem ferir o parceiro ou porque receiam o que os outros vão dizer ou pensar. Usualmente, a pessoa deseja um espaço novo e maior, mas não acha justo trabalhar por isso só porque assim irá magoar alguém. Ela age como se o seu próprio sofrimento pudesse neutralizar o sofrimento do parceiro ou justificar suas ações aos olhos dos outros. Por isso o processo de divórcio é tão demorado. Quando a separação se dá finalmente, ambos os parceiros se veem diante das possibilidades e riscos de um novo começo. Se um deles rejeitar a oportunidade de um novo começo e ignorar a possibilidade de criar algo de bom, preferindo apegar-se à dor, fica difícil para o outro parceiro libertar-se. Por outro lado, se ambos aproveitarem as oportunidades surgidas e fizerem alguma coisa com elas, ambos se libertarão e ficarão aliviados do fardo. Entre todas as possibilidades de perdão nas situações de divórcio e separação, esta é a melhor porque traz harmonia mesmo quando a separação ocorre. Se a separação é dolorosa, há sempre a tendência a procurar alguém para incriminar.
Os envolvidos tentam aliviar o peso do destino arranjando um bode expiatório. Em regra, o casamento não se desfaz porque um parceiro é culpa do e o outro inocente, mas porque um deles está assoberbado por problemas de sua família de origem ou ambos caminham em direções à simetria oculta do amor. Bert Hellinger 58 opostas. Se se incrimina um parceiro, cria-se a ilusão de que algo diferente poderia ter sido feito ou de que um comportamento novo resgataria o casamento. Nesse caso, a gravidade e a profundidade da situação são ignoradas, os parceiros começam a recriminar-se e a acusar-se mutuamente. A solução para combater a ilusão e a crítica destrutiva é resignar-se à forte dor provocada pelo fim do relacionamento. Essa dor não dura muito, mas é lancinante. Se os parceiros se dispuserem a sofrer, poderão tratar do que merece ser tratado e dispor as coisas que precisam ser dispostas com lucidez, ponderação e respeito mútuo. Numa separação, a raiva e a censura em geral substituem o sofrimento e a tristeza. Quando duas pessoas não conseguem se separar civilizadamente, isso se dá, às vezes, porque não souberam tomar plenamente um do outro aquilo que lhes foi oferecido. Devem, pois, dizer-se: recebi o que de bom você me deu e vou guardá-lo como um tesouro. Tudo que dei para você, dei-o com gosto, portanto, guarde-o também. Assumo a minha parcela de responsabilidade pelo que saiu errado entre nós e deixo-lhe a sua. Agora partirei tranquilo. Se conseguirem dizer-se isso com toda a sinceridade, podem separar-se em paz. Nessas situações, talvez seja útil contar uma história simples. O fim: duas pessoas, com suas mochilas bem cheias, saíram juntas a passear. Atravessaram jardins floridos e searas, e ambos iam felizes. Depois, o caminho foi ficando íngreme. Um deles, já sem provisões, sentou-se. O outro prosseguiu, subindo um pouco mais. O caminho agora era pedregoso e áspero, e também ele, consumido o último bocado, sentou-se. Contemplando as gloriosas cores dos campos lá embaixo, pôs-se a chorar. Muitas vezes os parceiros agem como se a sua participação no relacionamento fosse como a associação a um clube, associação livremente escolhida e que pode terminar livremente. Mas a consciência secreta e infatigável que zela pelo amor ensina outra coisa. Se fossemos livres para cancelar nossas parcerias, a separação não magoaria tanto. Frederick H. Oderlin descreve isso num poema, Os Amantes Separados. Parecia tão acertado e bom. Por que então o choque? Como se houvéssemos assassinado o amor. Ah, tão pouco nos conhecemos. Há um Deus oculto que em nós governa. Numa parceria séria de iguais, estamos ligados um ao outro e não podemos nos separar sem sofrimento e culpa. As consequências disso são invariavelmente destrutivas quando os parceiros se separam sem um sentimento de responsabilidade. Se, por exemplo, um deles disser: estou fazendo alguma coisa por mim e pelo meu aperfeiçoamento, o que acontecer com você é problema seu, não será difícil que uma criança morra ou cometa suicídio após a separação. Esta é sentida pela criança como um crime que merece castigo. A união é tanto o prêmio quanto o preço do amor. Mãe, deixo para você as consequências de sua partida. Uma mulher se separará levianamente do marido e sua filha ficará gravemente enferma após a separação. Na constelação familiar, a representante da mãe sentiu-se melhor fora do círculo, com os filhos perto do pai. Quando a filha lhe disse: mãe, deixo para você as consequências de sua partida, ela se sentiu livre e todos, na constelação, passaram a gozar de uma sensação de harmonia. Pergunta: quem decide se a separação é irresponsável? Hellinger: ninguém decide, é algo que se sente. Quando a separação ocorre, todos percebem imediatamente se foi irresponsável ou não. A simetria oculta do amor. Bert Hellinger 59. Transcrito: Ernest e o suicídio de um filho numa constelação familiar. Inês reage à sugestão de colocar o retrato de um filho morto na parede da casa. Ernest: se eu dependurasse o retrato de meu filho que cometera suicídio, as outras crianças ficariam muito perturbadas. Não querem nada com o irmão morto, nem lembrar-se do suicídio. Hellinger: se eles se sentem assim,
correm o perigo de suicidar-se também. Poderíamos montar uma constelação de sua família e descobrir o que está acontecendo. Gostaria de fazer isso? Ernest, sim. Elingir, ótimo. Vamos montar a sua família atual. Quantos filhos tem? Ernest, 2. Elingir, qual era a posição do filho que se matou na família? Ernest, era o mais jovem. Elingir, você ou sua mulher tiveram outro relacionamento antes? Ernest, não. Elingir, precisamos então de você, de sua mulher e dos 3 filhos. Agora comece. Você já sabe como fazer. Pegue o seu representante e leve-o para o lugar adequado. Concentre-se em você mesmo. O que disser não nos ajudará em nada. Encontre o caminho para a situação e coloque todos onde lhe pareça melhor. Ernest instala todos os representantes, menos o de sua mulher. E sua mulher? Ernest, não posso colocá-la aí. Elingir, mas o que significa isso 7 Ernest? Ela não quer ver isso. Elingir, então, coloque-a no lugar onde quem não quer ver deve ficar. Elingir, o que está acontecendo com o pai? Asterisco legenda, marido representante de Ernest, esposa representante da esposa de Ernest, 1, primeiro filho, homem, 3, terceiro filho, homem, mais 4 quarto filho, homem, morto na infância. Representante de Ernest, sinto-me muito tenso nesta situação e não sei informar mais nada. Elingir, o que está acontecendo com a esposa? Esposa, minha garganta se fecha e meus braços estão paralisados. Elingir, o que está acontecendo com o filho mais velho? Primeiro filho, sinto um peso enorme e meu coração palpita. Terceiro filho, tenho medo de meu irmão mais novo. Temo que alguém esteja espiando em assimetria oculta do amor. Bert Elingir se senta alguma parte, mas ninguém olha ninguém nos olhos. Elingir, como se sente o mais novo? Filho morto, meu coração dispara e estou trêmulo. Sem ar. Elingir, ao filho morto saia e fete a porta. Elingir, isso muda alguma coisa para o pai? Representante de Ernest, é um alívio. Elingir, e para a mãe? Esposa, surpresa sinto-me melhor. Elingir, para o primeiro filho e para você? Primeiro filho, sinto-me pior. Terceiro filho, muito melhor. Posso respirar com mais facilidade. Elingir, para o grupo por que uma criança comete suicídio? Por amor. A reação de alívio dos representantes mostra que, para essa família, era necessário que alguém desaparecesse. A pergunta é, quem de fato precisava partir? Para Ernest, então, quem estava sendo pressionado a ir embora? Ernest, muitas pessoas. Mesmo na geração de meus avós. Elingir, e quem morreu? Ernest, um tio e minha avó. Ambos por suicídio. Elingir, o tio era irmão de quem? Ernest, de minha mãe. A avó era mãe de meu pai. Elingir, então ambos cometeram suicídio? Ernest, sim. Depois 2 de meus irmãos morreram ainda crianças, além de uma filha pequena. Elingir, sua filha? Ernest, minha filha. Bem pequenina, murmúrios de surpresa no grupo. Elingir, para o grupo estão vendo como pessoas esquecidas continuam presentes, mesmo mortas? Traz de volta ao grupo o representante do filho mais novo. Ao representante do filho mais novo, como se sentiu lá fora? Filho morto, Melior Elingir, volte e retome exatamente o mesmo lugar de antes. Ouviu que tem uma irmãzinha? Filho morto, ouvi. Elingir, para Inés a menina que morreu era mais velha? Ernest, a segunda. A simetria oculta do amor, Bert Elingir 61 Elingir, ponha-a na constelação. Inés coloca-a perto do filho morto. Para Ernest, concentre-se. Onde ela deve ficar exatamente? Observe a constelação toda e procure sentir qual é o lugar dela. Ernest, aqui,
perto do irmão, ela está junto do morto. Ali, perto dos outros irmãos, ela está com os vivos. Ellinger, isso é uma ideia, não um sentimento. Para o grupo, quando as pessoas montam uma constelação de acordo com um conceito, não funciona. Ernest, ela fica aqui, junto do morto. Ellinger, isso é apenas uma teoria que você se apegou. Para o representante de Ernest, qual é o lugar dela? Representante de Ernest, ao lado da mãe. Ellinger, de que lado? Representante de Ernest, à esquerda. O representante vai para a posição indicada. Ellinger, para a representante da esposa, a seu ver, onde exatamente ela deve ficar? Esposa, de repente, fiquei gelada. Não consigo vê-la. Ellinger, onde ela precisa ficar, segundo você? Esposa, na minha frente. Asterisco acresce uma legenda, +2, segundo filho, mulher, morta na infância. Ellinger, para a esposa, tome-a nos braços. Respire. Mãe e filha se estreitam ternamente. Para Ernest, de que ela morreu? Ernest não conseguia respirar. Seus pulmões eram atrofiados. Respirou apenas por 2 dias. Ellinger, para o representante de Ernest, como está agora? Representante de Ernest, de coração transbordante. Ellinger, para o filho mais novo. E você? Filho morto, bem melhor. Ellinger, para o grupo. Quando ela está lá, ele pode ficar. Para o filho mais velho, e você? Primeiro filho, aliviado. Terceiro filho, eu também, mas gostaria que ela se aproximasse de nós. Ellinger, faremos isso mais tarde. Para a filha morta, como se sente? Filha morta, estou me lembrando de que, quando era bebê, quase morri. Eu não podia respirar e ia muitas vezes para o sanatório com asma e bronquite. A simetria oculta do amor, Bert Ellinger 62 Ellinger, é a sua lembrança pessoal. Por enquanto, apenas desempenho para papel. Obviamente, Ernest não escolheu você por simples acaso. Mas como se sente junto de sua mãe? Filha morta, bem. Ellinger, e a mãe, como se sente? Esposa, mais calma. Está quente aqui. Ellinger, para o grupo agora podemos tentar achar uma ordem para a família, isto é, procurar o que possa ser uma boa ordem para ela. Ellinger coloca os pais um ao lado do outro, com a menina morta sentada no chão e as costas apoiadas neles. Os outros filhos se perfilam no lado oposto. Ellinger, para os pais pousem as mãos carinhosamente na cabeça ou ombros da menina morta, para que ela fique realmente junto de vocês. Olhem um para o outro enquanto sentem a presença da filha. Para a filha morta e agora, como se sente? Filha morta, sinto-me ameaçada. Ellinger, ameaçada? Então vá para perto de seus irmãos. Tome o seu lugar no meio deles. Ellinger, como se sentem todos? Filha morta, muito protegida. Primeiro filho, bem. Terceiro filho, digo mesmo. Filho morto, não tão bem. Ellinger, para o representante de Ernest e você? Representante de Ernest, bem. Esposa, sinto um pouco de cãibra no lado direito. A simetria oculta do amor, Bert Ellinger 63 Ellinger, para os pais troquem de lado. Ficou melhor ou pior? Esposa, melhor. Representante de Ernest, sim, melhor. Ellinger, para o filho mais novo, como se sente agora? Filho morto, meu coração palpita e tremo como no começo. Ellinger, para Ernest uma vez mais, o que aconteceu na sua família? Ernest, antes? Ellinger, quem morreu? Ernest, a mãe de meu pai, depois, o irmão de minha mãe, 2 irmãos meus muito jovens e meu pai. Ellinger, então temos toda uma galeria de gente morta. Que idade tinha o seu pai quando faleceu? Ernest, 55 anos. Ellinger, como a sua avó morreu? Ernest, cometeu suicídio.
Elingir, que idade tinha ela? Ernest, 34 anos. Ellinger pede que os pais mudem de lugar novamente. Em seguida, acrescenta representantes para o pai de Ernest e para seus irmãos pequenos e sua avó paterna. Diversas configurações são tentadas com a ajuda dos representantes, até serem encontradas as posições corretas. Elingir, para o representante de Inés, como se sente ao ver todos eles? Representante de Inés, sinto-me bem. Meu pai me dá forças. Elingir, para o filho mais novo, e você, como se sente agora? A simetria oculta do amor, Bert Elingir 64 filho morto, muito melhor. Mas não estou enxergando bem o meu avô. Elingir, certo, vamos movê-los um pouco. Ele é o mais importante para você. Filho morto, quando meu avô entrou, logo me senti melhor. Elingir, para o grupo meu palpite é que, com tantas mortes e suicídios na família, Inés queria inconscientemente matar-se também ou sentia a necessidade de morrer jovem para seguir todos os que tinham partido antes. Seu filho mais novo fez isso em seu lugar. Essa é uma dinâmica que observamos frequentemente em famílias que tiveram de enfrentar doenças graves, acidentes constantes ou suicídio. Chama-se de melhor ir que você, querido pai ou querida mãe. Este é o caso que temos aqui. A primeira constelação montada por Inés mostrou isso com absoluta clareza. O filho mais novo postou-se diante do pai para impedir-lo de partir. Para Inés, que faremos com você? Posicione-se no seu lugar na constelação a fim de sentir como é estar ali. Ernest, tenho outra intuição. Elingir, primeiro, vá para o seu lugar na constelação. Ernest obedece. Elingir observa a sua reação. Para o grupo acho que ele não vai conseguir resolver isso direito. E velho demais para solucionar realmente essa dinâmica. Temos de respeitar o fator. A idade estabelece limites para o que podemos fazer. Em princípio, o pior já aconteceu. Seu filho menor já cometeu suicídio e não há como salvá-lo. A questão é saber se podemos fazer alguma coisa pelos outros filhos. Ele salvará se der ao filho morto um lugar em seu coração e lhe disser: eu sei que fez aquilo por mim e trago-o no coração para que você possa viver comigo. Farei algo de bom na sua memória, não importa o que isso signifique para ele. E poderá dizer aos outros filhos: ele tem um lugar no meu coração e peço-lhes que também deem um lugar para ele nos seus. Além disso, olhem para a sua irmãzinha, que está no meio de vocês e nos pertence. Isso seria uma ordem do amor, uma solução pelo amor. Para Inés, está claro para você? Ernest acena que sim, os representantes se sentam. Para o grupo alguma pergunta? Participante, meu filho está sempre arriscando a vida. Tenho de esperar até que aconteça? Elingir, fita-a por longo tempo e indaga gentilmente: ele faz isso por você? Participante, não sei. Elingir, sim, faz isso por você. Seus olhos brilharam quando falou. Terá de encontrar a solução. Pausa. Alguém mais tem perguntas? Participante, gostaria de entender algo que o senhor disse antes. O senhor disse a Inés que ele é velho demais para encontrar uma solução. Quis provocá-lo? Alguma coisa ficou no ar. Elingir, ele já fez o que era preciso, não importa como. Olhe para ele. Está sorrindo. Questões correlatas pergunta: parece-me que o senhor exige demais de seus clientes. Declarou mesmo que vai até o fim. Mas notei também que, a certa altura, para de repente, deixando o assunto caminhar por si e ganhar força. Pode explicar-me como entende esse processo? Elingir, junto com o cliente, exploro todo o campo das consequências de seus atos ou destino. Não limito essa exploração ao que é fácil e agradável. Vou, junto com os clientes, até o limite de seus sistemas, até a fronteira onde esses sistemas dúvida. Isso significa que às vezes nos assimetria oculta do amor. Bert Hellinger 65 deparamos com a morte, juntos. Examinamos a possibilidade de que eles venham a morrer ou de que algo terrível vá acontecer.
Eu os acompanho até os limites extremos, sem medo ou hesitação. Observamos tudo o que há por ali, de um lado e de outro. Feito isso, observamos o campo inteiro da realidade que opera em seus sistemas. Exploramos todo o campo e sabemos onde estão as suas fronteiras. Somente chegando aos limites extremos conseguimos descobrir o que é possível, tanto para o bem quanto para o mal. Isso dá forças aos clientes, e com essas forças, podemos descortinar uma solução boa para todos. Algumas vezes a solução é aceitar o inevitável. Chegamos aos limites, nada mais é fácil ou possível. Mas algumas vezes há outra solução. Se houver, ela pode ser alcançada mais facilmente depois de chegarmos aos limites exteriores. O cliente pode então contemplar a realidade da situação e escolher o melhor caminho, mais conveniente para ele. Pergunta: muitas coisas que o senhor diz parecem dogmáticas. Ainda assim, me surpreendo com a tranquilidade interior e a firmeza que conserva a despeito das situações terríveis que as pessoas constantemente lhe apresentam e das reações um tanto hostis dos presentes. Também me impressiona a sua gentileza de alma. Como conserva a firmeza e a lucidez de percepção. Ellinger: tranquilidade e lucidez de percepção vêm da aceitação do mundo tal qual ele é, sem nenhuma intenção de mudá-lo. Essa é, no fundo, uma atitude religiosa porque nos alinha com um todo maior sem nos separar dele. Não pretendo saber mais nem espero conseguir algo melhor do que as forças íntimas, em ação no sistema, obteriam por si mesmas. As coisas terríveis de que tomo conhecimento fazem, também elas, parte deste mundo, e eu as aceito. O mesmo acontece quando vejo uma coisa bonita, eu a aceito. Eu chamo essa atitude de humildade, aceitação do mundo tal qual ele é, somente essa aceitação toma a percepção possível. Sem ela, os desejos, medos, juízos, os meus construtos, interfeririam na minha percepção. Há outro ponto a considerar: as ordens do amor não são estruturas rígidas. Estão sempre mudando, diferem de momento para momento. Há algo de ricamente variado nelas, uma abundância extrema que só conseguimos captar por um instante. Por isso, cada constelação familiar é diferente, ainda que os problemas das famílias sejam os mesmos. Quando identifico determinada ordem, transmito o que vejo. Algumas pessoas, habituadas a pensar em termos de verdadeiro e falso ou de certo e errado, tendem a tomar o que digo como a afirmação de uma verdade universal. Nada disso. Trata-se apenas do reconhecimento da verdade que se pode captar num vislumbre. Isso só se aplica ao momento, mas, nesse momento, é uma verdade absoluta. Se alguém isolar do seu contexto passageiro o que eu vi e o transformar em princípio geral, este parecerá dogmático. Mas os outros fazem isso, não eu.